Hi guys, how are you doing? It's me again, Teacher Ricardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comparisons with adjectives. Quando que a gente faz comparações com adjetivos? O que eu quero dizer com isso, né? Quando que a gente usa essa estrutura em primeiro lugar? Então a gente usa essa estrutura de comparisons with adjectives sempre que a gente quiser utilizar um adjetivo, que é uma característica, uma qualidade de um determinado objeto, pessoa, enfim, para comparar dois ou mais elementos. Por exemplo, minha camisa é mais bonita que a sua. Então a gente percebe que bonita é um adjetivo, é uma característica, uma qualidade do quê? Da minha camisa. E ela está comparando o quê? A minha camisa com a sua. Minha camisa é mais bonita que a sua, ok? E também aquela frase padrão do português: a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente também, embora não pareça em primeiro momento, a gente também tem dois elementos sendo comparados aqui, que é a grama do vizinho com possivelmente a minha, né? Sempre que a gente fala para alguém, não se importa com isso porque a grama do vizinho é sempre mais verde. É um ditado popular que quer dizer foca no seu, a grama do vizinho, o que os outros mostram sempre vai ser mais bonito do que o seu próprio. Então é sempre uma comparação entre o outro e o meu, a grama do vizinho e a minha grama. E a gente, de novo, tem um termo de comparação, um adjetivo, uma qualidade, uma característica, que é a condição de ser verde. Então, no primeiro, a gente tem a condição de ser bonita, e no segundo, a gente tem a condição de ser verde. Como que a gente fala isso em inglês? Então, em inglês, a gente vai ter duas grandes regras, dois grandes universos para fazer essas comparações com adjetivos. O primeiro universo é o dos adjetivos curtos, short adjectives. Então, for short adjectives, para os adjetivos curtos, a gente vai ter três ou quatro, depende do autor, mas a gente vai ter majoritariamente três regras dentro desse universo dos adjetivos curtos. Vamos ver quais são elas? A primeira é a regra padrão, que é a de normalmente, com a maioria dos adjetivos curtos, a gente vai adicionar ER no final desse adjetivo. Esse ER, a gente não consegue traduzir literalmente, tá? O que é esse ER? A gente não tem esse ER no português. Porém, no português é o nosso mais. Mais bonita que, ok? No caso, bonita em inglês seria um adjetivo longo, é uma outra regra. Mas, por exemplo, eu sou mais legal que você. Esse meu mais é o meu ER para os adjetivos curtos. Vamos ver os exemplos? Ali eu tenho um exemplo do adjetivo fast. Fast. Rápido. Rápida. A lion is faster than a turtle. Um leão é mais rápido, faster, mais rápido, que than uma tartaruga. De novo, a lion is faster than a turtle. Então eu tenho fast, que significa rápido, e faster, que significa mais rápido. Mais rápido que, faster than. Ok? Esse than é o meu que do português. Tudo bem? Então, para a maioria dos adjetivos, a gente vai colocar ER no final. Só que, claro, que a vida não é um morango, né? A gente vai ter exceções. Então, se o adjetivo curto terminar em CVC, o que é CVC mesmo? Consoante, vogal, consoante. CVC. Se o meu adjetivo curto terminar em CVC, a gente vai dobrar a última consoante e adicionar ER depois. Por exemplo, big. Big, grande. B-I-G. B-I-G segue a estrutura de consoante, vogal, consoante. CVC. B-I-G. Big. Então, para a regra do CVC, a gente dobra a última consoante, que seria o G, e adiciona o ER no final. Por exemplo, big fica bigger, com dois Gs. Ali a gente tem um exemplo. An elephant is bigger than a dog. Um elefante é maior que um cachorro. A bigger than a dog. It's bigger than a dog. Ok? E por fim, se o adjetivo curto termina em Y, a gente vai tirar esse Y, colocar um I no lugar desse Y, para só depois adicionar o ER. Beleza? Então, por exemplo, o adjetivo pretty, bonito, bonita, belo, que seja. Pretty se escreve P-R-E-T-T-Y. Terminou em Y, tiro esse Y, coloco I e depois coloco ER. Por exemplo, pretty vira prettier. Prettier. Joanne is prettier than Peter.
Sempre eu tenho o then quando eu quiser comparar uma coisa com a outra, né? Quando na minha frase tiver dois elementos bem claramente, a gente vai colocar o then, que é o nosso que do português. Então, pretty, com y no final, fica prettier, sem o y, e coloca o i no lugar. Aqui eu tenho uma bolinha no canto dos slides que está dizendo que se o adjetivo já terminar em e, se o adjetivo curto já terminar em e, por exemplo, nice, legal, nice, eu só adiciono R, porque não tem necessidade de adicionar um outro e. Para ficar nicer, não existe isso, ok? Fica só nicer, a gente só adiciona um R. Só um detalhezinho. Então essas são as regras para o universo dos adjetivos curtos. Mas lembra que eu falei que a gente tem dois universos? O dos adjetivos curtos e, lógico, o dos adjetivos longos. Long adjectives. Long adjectives. Então, for long adjectives, para os adjetivos longos, é muito mais simples. A gente só vai adicionar more antes do adjetivo. E then depois, né? Que o then eu sempre vou colocar, que é o nosso que do português, reafirmando aqui, sempre que eu tiver na nossa oração dois termos bem explícitos, um antes e um depois. Mais bonito que, mais inteligente que eu, mais bonito que meu irmão, mais inteligente que meus amigos. Enfim. Então, para os adjetivos longos, a gente vai colocar só o more antes do adjetivo longo. E o adjetivo longo permanece do jeito que ele está, ok? E esse more é o que significa o nosso mais do português mesmo. Por exemplo, I am more beautiful than my brother. Eu sou mais bonito que meu irmão. Beautiful, dá pra perceber claramente ali na ortografia, né, na escrita, que ele é mais longo. Beautiful, até na pronúncia, né? Do que nice, pretty, big, beautiful, intelligent, comfortable, difficult. São longos. Com adjetivos longos, eu coloco more antes. Ali eu coloquei 4 exemplinhos. Vamos ler? I am more beautiful than my brother. Vamos praticar juntos? Vamos lá. Eu vou falar a frase de novo e vocês repetem depois. I am more beautiful than my brother. Tudo bem? Vamos para a segunda? Alice is more intelligent than her friends. Essa frase significa que a Alice é more intelligent, mais inteligente, do que os amigos dela, than her friends. Esse her é dela. Terceira frase. This chair is more comfortable than the blue one. Tudo bem? Agora um detalhe. O que significa aquele one no final? Será que significa o numeral 1? Esse one, ele já entra num outro ponto gramatical, mas eu vou explicar aqui, fazer abrir uma tangente, abrir uns parênteses aqui. Esse one, ele sempre entra quando eu quiser referenciar algo que já foi dito. Por exemplo, this chair, essa cadeira, this chair is more comfortable than the blue one. Para eu não falar than the blue chair e ficar repetitivo, eu uso than the blue one. Ok? Que significa do que a azul. Essa cadeira é mais confortável do que a azul. Para não ter que falar de novo que essa cadeira é mais confortável do que a cadeira azul, né? Para não ficar redundante, repetitivo, a gente coloca aquele one. E como cadeira é singular, eu coloco one. Se fosse these chairs are more comfortable than the blue ones. Mas vamos fechar o parênteses agora, que não é o foco da aula, mas sempre é todo tempo é tempo de aprendizagem, né? E por fim, ali, a última frase. Portuguese is more difficult than English. Portuguese is more difficult than English. Então reparem que beautiful, intelligent, comfortable e difficult são adjetivos longos. Para os adjetivos longos eu coloco more antes. Tudo bem? E lembre-se sempre de adicionar o than após o adjetivo, de novo, quando tiver dois termos de comparação, dois substantivos sendo comparados. Porque isso significa o nosso que, do que, no português. Mas, de novo, lembrem que eu falei que a vida não é um morango? A gente vai ter exceções, como em todas as disciplinas do mundo, todos os assuntos a gente tem exceções. A gente vai ter 3 exceções principais: good, bad e far. Pela lógica, good, bad e far entrariam no universo dos adjetivos curtos, certo? Então, good ficaria gooder, bad ficaria better e far ficaria farther. Será que tá certo isso? Já adianto para vocês que não.
que são exceções. São 3 exceções que vocês precisam gravar. Infelizmente não tem um macetezinho, vocês só precisam gravar mesmo. Good fica better. Até pensando no português, a gente não fala mais bom, a gente fala melhor. A gente fala mais legal, mais inteligente, mais bonito, mas não fala mais bom, a gente fala melhor. No português também é uma exceção. Então no inglês também. Good, better. Por exemplo, eating healthy food is better than eating junk food. Comer comidas saudáveis é melhor do que comer comidas não saudáveis. Junk food são comidas besteirinhas. Segundo exemplo, segunda exceção. Bad não fica better, fica worse. De novo, que nem no português a gente não fala mais ruim, mais pior. A gente fala só pior. Comedy movies are worse than romance ones. Filmes de comédia são piores do que os de romance. Reparem que aqui eu usei o ones no plural, porque comedy movies, filmes de comédia, são piores do que os de romance, para não precisar repetir movies. E a última exceção, far, longe. Para eu falar mais longe, eu não falo farther, eu falo farther ou further. A pronúncia muda, o primeiro é mais aberto, o segundo é mais fechado. Vamos lá de novo. Far pode virar farther ou further. Farther, further. Tudo bem? Não importa quando você vai usar um ou outro. Eles são intercambiáveis. Então, por exemplo, Spain is further than Chile. Tudo bem? Essas são as nossas exceções, não tem muito o que falar sobre elas, decorar a regra. Aqui eu trago um quadrinho, só in summary, em resumo, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então vocês podem tirar um print, podem escrever no caderno. Só para dar uma explicada rapidinho dentro desse quadrinho, aqui eu separei ele dentro dos 2 universos que a gente tem, short adjectives e long adjectives. Para os short adjectives, a gente vai ter 3 regras principais. A regra do colocar ER na maioria dos adjetivos, a regra do CVC, que daí a gente dobra a última consoante para só depois colocar o ER, e a regra do Y, que a gente tira o Y, se terminar com Y, um adjetivo curto, né? A gente tira um Y, coloca o I e depois coloca ER. E para todos eles a gente coloca than. E para os long adjectives, a gente coloca more antes do adjetivo e than depois. Ok? Tirem print, copiem no caderno, copiem numa folha, num post-it, deixem na geladeira, no espelho, no banheiro, na parede, no computador. Deixem num lugar que é acessível aos olhos de vocês com bastante frequência para vocês gravarem essas regras, né? E aqui eu criei algumas atividadezinhas pra gente treinar. Então, de novo, tirem print, pausem o vídeo, copiem no caderno, ok? Basicamente, o que vocês têm que fazer? Eu vou ter 7 frases. No final de cada frase, eu coloquei um adjetivo. Alguns são curtos, alguns são longos. Aqui eu não coloquei nenhuma exceção, para não confundir o cérebro de vocês. Mas as exceções, elas são utilizadas no day-to-day language, ok? Nas linguagens do dia a dia. Ela é utilizada assim, eu só não coloquei para não confundir nesse primeiro momento que a gente está começando a aprender sobre fazer comparações com adjetivos, tudo bem? Mas eu tenho adjetivos curtos, adjetivos longos. Então, o que vocês têm que fazer? Vamos fazer a primeira juntos, para ver se... para a gente entender melhor? Eu tenho uma frase e uma lacuna no meio. My family is... tananã, tananã, my best friend's family. Então, minha família é... tananã, tananã, família do meu melhor amigo, da minha melhor amiga. Eu preciso colocar esse big com aquela partícula de comparação. Big é um adjetivo curto, ele entra na regra do CVC, então eu dobro o G e adiciono o ER. Então vamos ver se está certo. My family is bigger. My best friend's family. Não falta alguma coisa? O que falta? O then. My family is bigger than my best friend's family. Minha família é maior do que a família da minha melhor amiga, do meu melhor amigo. É isso que vocês têm que fazer. Eu fui bonzinho, eu já separei o número de letrinhas para cada espaço, então vai ficar mais fácil de associar. Então pausem o vídeo, tirem um print, ok? Vou dar 5 segundinhos para vocês tirarem print. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, pausa o vídeo de novo, tira print, faz a atividade, porque agora eu vou colocar as respostas na tela. Então não veja as respostas ainda, ok? Pula essa parte, a videoaula já está acabando, esse é o último momento. Então faz a atividade em particular, sem ver as respostas.
E agora eu vou colocar as respostas, ok? Então fecha o vídeo. Obrigado por terem assistido a videoaula. Espero que tenha sido esclarecedora para vocês. Vou colocar o gabarito agora na tela e a gente se vê na próxima aula. Esse é o gabarito. Podem tirar print para ver depois, pode acessar essa videoaula depois de novo para primeiro rever ela, né, para relembrar e para pegar as respostas. E é isso, thank you very much for watching this class and see you next class.